Treinadores mostrarem quem eles são. Tá chegando o dia, o melhor dia para os treinadores mostrarem a sua capacidade. O Carille está em baixa, o Valentim está em alta. O time do Valentim é melhor. Clássico não tem dono e não tem resultado. Portanto, vou aguardar, vou torcer para que todos nós, no dia seguinte, possamos comentar mais do que o normal. Muito bem, muito bem. Aí o Mureta Leão, já a gente tira o Leão do muro, porque agora Alberto Valentim está ao vivo na Academia de Futebol. Fala, meu professor. No Atletiba, que foi meu primeiro Atletiba, que nós fizemos o gol com o Oséias aos 42 do segundo tempo, se eu não me engano. E a gente, foi meu primeiro Atletiba, a gente conseguiu essa vitória na antiga Baixada, né? Que eu me lembro, assim, em relação a ele. Alberto, aqui, sua esquerda em cima, tudo bem? Boa tarde. O empate, ele é colocado como um bom resultado pelo lado do Corinthians. O Palmeiras joga fora de casa, precisa da vitória para continuar nessa briga até mesmo pelo título. Você acha que tem como esquecer a atmosfera da Arena Corinthians e colocar um time que busque a iniciativa como se estivesse jogando de repente em casa? Olha, o que eu passei para os jogadores e pedi foi uma das coisas que a gente tem conversado muito desde que eu assumi nesses 4 jogos, é de nós mantermos sempre um padrão de jogo. E aconteceu isso nos 3 primeiros jogos, onde nós conseguimos sair com a vantagem, que nós mantemos sempre a mesma estratégia de jogo, que era ter o controle do jogo. Foi contra o Atlético, Goianiense, Ponte e Grêmio, de nós esquecermos um pouquinho o resultado, de sempre na fase defensiva ter um cuidado muito importante de nos guarnecermos, de não ficarmos desorganizados. Um pouquinho contra o Cruzeiro aconteceu isso pela ânsia de fazer o gol, mas se você lembrar de um pouquinho dos jogos anteriores, mesmo em vantagem, nós procuramos fazer o mesmo jogo, de não abaixarmos a nossa linha defensiva e continuarmos jogando. Contra o Corinthians, a gente vai procurar, lógico, com muita atenção de hora de atacar com qualidade, atacar com o número certo de jogadores e fazer o nosso jogo, né? É lógico, nos minutos finais, se você está em vantagem, ou uma pequena vantagem, você tem um cuidado maior, e isso também faz com que o adversário cresça e te faça sofrer um pouco mais na fase defensiva. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é o quê? É que nós temos um padrão de jogo, de termos sempre procurar o melhor jogar o melhor futebol possível, seja ele quando nós tivermos a posse e automaticamente também fazer com que o adversário tenha menos ocasiões de gol. Alberto aqui, tudo bem? O Palmeiras tem a necessidade de vencer para diminuir ainda mais essa diferença para o Corinthians. Lá eles falam que o empate é bom para eles, bom para o Corinthians, que mantém a vantagem. Mas de que maneira você pensa em atacar o Corinthians sem deixar a equipe desguarnecida? O empate vai ser bom para a gente também, e ótimo se nós conseguirmos ganhar o jogo. O que eu falo que é importante, é um dos itens que eu toco sempre nos treinamentos, durante os jogos também, você ataca com um certo número de jogadores, aqueles que não estão atacando, que não estão participando ativamente da fase ofensiva, têm a obrigação de estar todos encaixados. Essa é uma preocupação minha lá de trás, e eu acho que quando você faz uma fase ofensiva com qualidade, exige que esses jogadores que não estão participando ativamente, repito, eles estejam encaixados aí para uma possível roubada de bola ou para até fazer com que o adversário não tenha esse contra-ataque. Muito bem, Alberto Valentim continua a coletiva, e claro que nós estamos atentos a essa coletiva. Qualquer bomba que ele fale, a gente volta com o Valentim, porque o debate vai começar agora, porque o Palmeiras, com 5 pontos atrás do Corinthians, acho que até aquele jargão do futebol que só vitória interessa, é mais do que nunca agora pro Palmeiras, mesmo jogando fora, né? Mas mesmo assim, né, Alex, é um Palmeiras organizado, é um Palmeiras que sabe o que faz com a bola, não é um bando dentro de campo, como foi o Santos em determinado momento da competição, como foi o Palmeiras do Cuca, que era um time de ligação direta, o Davidson jogava, como você disse, só para fazer a casquinha. Esse time do Albertinho, não. Desde o dia que ele assumiu contra o Atlético Goianiense, sem treinar, ele conseguiu fazer com que o time jogasse. Ele acabou de dizer na coletiva aí que em algum momento no jogo contra o Cruzeiro, o time perdeu um pouco disso. Natural, jogava em casa, perdia por 2-1, mas não chegou a ficar desesperado, não. A ideia que eu tenho para domingo é um Palmeiras atacando o Corinthians desde o primeiro minuto.
Se isso vai ser bom pro Corinthians que não gosta de a bola, são outros 500. Mas que eu imagino um Palmeiras dentro do Corinthians, mesmo em Itaquera, mas eu imagino. O empate não é uma tragédia pro Palmeiras. Mas isso aí mas é uma rodada menos, né, Loeb? Gente, uma tragédia pro Palmeiras é perder pro Corinthians. Aí acabou o campeonato. Tá certo? O empate não é bom, não é uma tragédia. Mas a capacidade do Palmeiras hoje não tá numa fase boa, não pode adiar a vitória. Isso, não, sem dúvida. E é direto, né, Léo? Ali, ó. Mas sabe o que a vitória vai acontecer? Vai depender só do Palmeiras. Não depende mais de ninguém. Por quê? Porque vão ficar 2 pontos. Isso. E o Corinthians que se assuma a responsabilidade. Vai ganhar todos os jogos. É isso que tem que fazer. Mas aí, do outro lado, a gente tem que entender também que o Fábio Carille, preocupado em tentar reagir, sabe que se ganhar um jogo desse contra o Palmeiras, também decola, não é isso, Carille? É isso que você acha também ou não? Claro que sim. Foram 12 clássicos no ano, 6 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Eu sei o quanto que é a semana depois de um clássico aqui, como vencer ou empatar, que nem aconteceu os empates contra o São Paulo, principalmente lá no Morumbi, né? Traz uma moral, a semana fica mais leve, né? Por outro lado também fica ruim, tudo dentro de uma naturalidade, né? Mas é claro que te fortalece, principalmente nesse momento do campeonato, né? Praticamente você afasta, você coloca 3 jogos aí de diferença para o teu adversário, faltando 6 rodadas. Fica muito mais difícil, não fica impossível, mas fica muito mais difícil, principalmente nesse momento do campeonato. Eu reconheço que o Palmeiras está jogando mais futebol que o Corinthians. O jogo de segunda foi um parâmetro hoje definitivo. Porque foi contra o Cruzeiro, Isso, né? E o Palmeiras jogou muito bem. Empatou, mas jogou muito bem. Agora, o jogo é em Itaquera, e o que eu vi no ano passado pode acontecer esse ano. No ano passado, Palmeiras e Corinthians disputaram 3 clássicos, o Palmeiras ganhou todos. Já houve 2 clásicos, e o Corinthians ganhou os 2. 1-0 no Paulista e 2-0 no Allianz. Verdade. Aliás, sem sofrer. No Allianz o Corinthians foi segundo. Taticamente foi muito perfeito. Foi perfeito. Sim. Agora, eu também concordo que o Palmeiras está no melhor momento. Mas pode ser também, cara, o jogo do título do Corinthians. Mas a pressão é maior pro Corinthians que pro Palmeiras. A pressão sim, mas a gente não pode esquecer do que o Corinthians fez até agora. Eu não gosto, vocês sabem disso. Quarta força pra mim. Mas que Corinthians pra mim é o Leicester brasileiro. Que Corinthians você tá falando? Eu tô falando. Corinthians do primeiro turno, que foi muito bem, ou o Corinthians nesse turno com 12 pontos em 12 jogos? Porque tem coisa tem 2 acontecendo. Corinthians no campeonato. Ricardo, eu lidero o campeonato inteiro, certo? Tá. Abro 17 pontos. Ótimo. Aí faltam 7 jogos e cai pra 5, é óbvio que eu fico preocupado. Ou pra 2, é óbvio que eu fico preocupado. Claro, mas a vantagem ainda é minha. Mas não tem a vantagem ainda é minha. É sua, mas a bola não é mais sua. E é grande, não é grande, não. A vantagem ainda é grande. Espera um pouquinho, gente. Pra quem teve 17 pontos de vantagem, ter 5, a vantagem que era desse tamanho, desse vai ficar grande. Não é grande, não. Só que nós não podemos culpar só o Carille, tem coisa acontecendo fora de campo. Então vamos lá. O quê? Primeiro, o presidente do Corinthians falou publicamente que os salários tinham sido pagos, tinha dado. Eu tive a informação que teve jogador que recebeu antes de jogo com a Ponte Preta. E que ainda tem jogador reclamando sim. As luvas do Gabriel, por exemplo, não foram pagas. O Arana chegou a colocar na rede social que tá atrasado. Fora isso, na quarta-feira, eu fiz um comentário no Facebook lá. Se bem que isso não é salário, né? Sim, mas você está recebendo. Mas hoje eu não estou dizendo que o cara não está correndo, Leão, porque não está recebendo. Não está correndo porque ele tá à noite, irmão. Motivacional. Na quarta-feira eu fiz uma crítica ao preparo físico do Corinthians. Tá indo pra noite, quebrando a noite. O que aconteceu? Eu recebi um telefonema de uma pessoa do Corinthians que disse, porque o Valmir é meu amigo, é ruim falar mal de amigo. Quem é Valmir? Valmir Cruz, ele já falou. Eu sei, mas quem tá vendo a gente não sabe quem é Valmir. Eu gosto muito do Valmir, é um cara sério, é um cara que trabalha. E jogadores, o Jadson, visivelmente tá gordo. Não adianta falar que ele não tá. postou agora uma foto com a abdômen. Tá bom, tá legal, beleza. Ele respirou pra dentro. E aí eu recebi um telefonema que tem jogadores do Corinthians, e eu não vou citar o nome, eu falei, você vai provar pra mim? Porque eu não vou citar o nome, porque no Brasil é muito comum, né? Você joga no vento, depois ninguém prova nada e o cara fica marcado. Tem jogador do Corinthians... Mas você pode falar a fonte. Não, também não. Quem não é fonte, é meu amigo, fica chato. Fala a fonte. O que acontece? Tem jogador do Corinthians extrapolando em noitada. Sim. Tá Tanto que os treinos de semana todos de manhã, filho. Então acontece. Tem até com 2. São aqueles que nunca receberam convites e agora estão recebendo muito convite. Isso. Então aceita qualquer um. E esse é um dos motivos que o Carille tentou tanta alteração durante a semana
Porque o Danilo, sai com o Danilo. O Danilo não tem condição de jogar 20 minutos. Mas ainda assim... O Valmir me disse que aguenta 25. 25? Mas ainda assim, é um cara que tem uma estrela num jogo desse tamanho, que mas é assim, impressionante. a gente analisando o momento, né? Porque a gente sabe que o Corinthians, no primeiro turno, foi fantástico, só que esse aqui é tétrico. 12-12. Então, a gente vendo o momento do Corinthians e o Palmeiras melhorando agora na reta final, fica a pergunta para todos nós respondermos depois do Carille. Quem é favorito pro jogo? Primeiro você, Carille. Eu vou falar o que eu falei antes, numa coletiva lá na Arena, antes do primeiro jogo contra o Palmeiras no ano, onde 90% de vocês, até de uma forma desrespeitosa, debochando muitas vezes de nós, alguns falando até em goleada do Palmeiras, e eu fui para a coletiva e falei que clássico é 50% para cada um, independente do lugar do jogo. E vai ser assim outra vez. Tá? Independente do nosso momento, independente do momento do Palmeiras, 50% de chance para cada um. Tá? Então é isso que eu penso. Falei que deu muita moral aquela vitória no primeiro jogo para a sequência, porque ali o estádio, a partir daquele jogo, começou a lutar. Vocês começaram a ser diferente e respeitar mais, né? Muitas vezes tem uma mania de falar antes que as coisas aconteçam e muitas vezes depois não tem a humildade de reconhecer algumas coisas. Essa é a verdade. Tá completamente descontrolado. Carille, Léo. Carille, você é o melhor técnico do brasileiro pra mim. Mesmo que você perca o título, não, mesmo perdendo o título, pra mim vai ser. É opinião. Claro. Votação. Eu voto em você. Agora, e não tem problema nenhum atacar a imprensa também, porque a imprensa ataca os caras todos os dias. Então ele responder, não tem problema nenhum. Mas o torcedor do Corinthians, que via o Carille dar entrevista, ele estava solto, leve, sorridente, parecia que tinha chegado e trocado todos os dentes. Sensato. Sabe? Bem legal, nervoso, bem branco e tal. Agora você percebe que ele está nervoso, ansioso, tenso, qualquer adjetivo pode usar. Desesperado, posso colocar aí também, professor? Desesperado pode não? Ser. E tem gente da diretoria cobrando o presidente da renovação do Carille no final do campeonato. Só complementando, para dizer o seguinte, esse jogo, aquele refrão antigo é o divisor de água, e é mesmo. Mauro Betti aqui. Os dois. Eu estou sentado no lugar do Mauro. Eu diria mais para o Corinthians. Porque o Palmeiras já tinha jogado a toalha, cara. E o Ricardinho disse que em 12 jogos, 12 pontos. Então ele precisa ganhar. Por isso que ele está nervoso. Algumas coisas que ele disse aí é verdade. Outras ficou meio assim. Mas nós vamos, inclusive, perdoar, né, se é o caso, porque é o efeito negativo. Professor, é algo novo para ele, professor. Não passou por isso ainda. É isso que eu te falei. Na hora de passar, você tem que tomar decisões. E tem que acertar as decisões. Estou torcendo por você, viu, meu amigo? Você está torcendo por ele. Você foi um dos grandes treinadores. Eu estou torcendo por ele, pelo outro treinador, Valentim, pelo que chama Valentim. Mureta de marca maior. Não tem mureta nenhum, sabe por quê? Porque vocês são jovens e merecem esse título que vai fazer força. Você quer matar o título? Eles jogavam bem, logo de cara, o título de campeonato campeão brasileiro. Professor, você foi um dos grandes treinadores desse país. E se quisesse, podia estar até hoje trabalhando. 12 pontos em 12 jogos. O que segura um treinador com uma campanha dessa? O que segurou esse treinador até agora foi a campanha do primeiro turno. Se não, teria caído? Teria caído. Obrigado, professor. Mas a capacidade dele de administrar desde o começo, inclusive a chegada dele, porque foi contestada, ele provou e mostrou ter capacidade. Só isso segurou ele, porque o resultado... Se ele tomar uma porrada contra o Palmeiras, quem segura? Uns 3, 4-0. Segura, professor. Segura, professor. Então acabou o futebol. Segura. Calma. Acabou o futebol. Professor, esse ano segura. Ele precisa aprender a administrar uma crise. É a primeira crise que ele está passando. Parabéns, calma, pessoal. Crise técnica do time. Sim. De cobrança também, E permite eu discordar do Alberto Valentim e do Alfredo? Opa. De dois, logo? Sim, porque o Alberto falou na coletiva que o empate não é de todo ruim e o Alfredo também achou que não. Eu acho que para quem sonha com o título, perder essa oportunidade, é outra coisa. 5 pontos em 6 rodadas é muita coisa. Sim, isso é outra coisa. Eu digo pra você que o empate, porque a derrota, todo mundo concorda que é o final do campeonato. O empate é do Corinthians. Para o Palmeiras, tá certo? O empate eu não acho ruim. Não, o Palmeiras fica longe. O empate é do Corinthians. Obrigado, professor. Muito obrigado pela lembrança. Nós queremos culpar. Acabei de falar aqui que tem jogador que está extrapolando em comemoração, que tem salário que não está em dia, e nós estamos falando que o treinador do líder, se perder pro Palmeiras,
Cai? Não, já tinha que ter caído. Ricardinho, desculpa. Eu repito aquilo que eu disse na segunda-feira. Precisava criar um fato novo, Corinthians. O melhor fato era trocar o treinador na segunda. Como não trocou, ele vai fazer alterações no time. Ele está abraçado com o esquema e com alguns jogadores. Estava até domingo. Mudou. Se não mudar, assim ele ia ter que sair, cara. Você tem que criar alguma coisa aqui, pelo amor de Deus. O Prédio fala sempre isso. O treinador é melhor que o time. Mas nesse momento não está sendo. O Ricardo está no emocional e nós não concordamos com essa opinião. Eu vi aqui a reação de todos nós. Nós não concordamos. Mas ele tem direito de achar que... Claro que sim, claro que sim. Não, a gente tem muitos conhecidos no Corinthians, todos nós. Nós 6 aqui. Eu tenho poucos. Não, tudo bem, mas tem. Não queria ter nenhum. Tá bom. Não, mas tem. E aí é o seguinte, hoje eu conversei com um dos meus conhecidos no Corinthians. E aí, nós estávamos falando de outras coisas, tu sabe disso, cara, que eu te contei a história. E aí daqui a pouco veio o assunto do jogo. Deu uma deixa e veio o assunto do jogo. Você já? Aí eu entrei e disse assim, como é que tá o clima pro jogo? Levantou a bola? E aí o cara chegou e disse assim, cara, a gente tá preocupado. Porque... em janeiro a gente achava que o time ia lutar para não cair. Olha o pensamento interno. Esse era o pensamento interno. Mas era a realidade mesmo. Não, calma. 10 meses atrás. Mas eu tô te contando a história. Em janeiro... Em 2002 com o Leão também era a mesma coisa. Aí começou o campeonato. E o Corinthians chega a abrir 17 pontos. O campeão. É campeão, claro. A gente tá sentindo que a gente não pode perder esse título de jeito nenhum. E aí tu olha agora pra tabela, tem 5 pontos e o Palmeiras está jogando muito. Palavras de um corintiano. E o Palmeiras está jogando muito. Então é o seguinte, há uma apreensão no Corinthians. Eu acho que isso não chega nos jogadores. Mas no todo do Corinthians existe uma apreensão. Não adianta vocês perguntarem que eu não vou dizer. Eu conversei com o jogador do Corinthians e ele me disse o seguinte. Aquele? Não posso falar quem é, professor. Não, mas é aquele lá? Ricardo, eu não consigo acreditar. Mas nós... perdemos a confiança. Aí, perdeu a confiança, acabou. Baixar de novo. Tudo bem, ótimo que ele falou. Admitiu, né? Admitiu, ele deve ter falado para o treinador também. Falou pro grupo. Nós estamos sem confiança. Isso significa que quem assume essa confiança tem que ser o treinador. E aí ele distribui as peças legal. Por isso que eu estou dizendo que o jogo é mais importante, como o Hélio disse, para o Corinthians. Quem está mais pressionado? O Corinthians? Claro que sim. Né? Mas apesar de ser o líder, sempre foi jogando, mas, gente, merecedor dessa liderança. Vou fazer uma pergunta para vocês. Pressiona. Com todo respeito, você está jogando esse futebol fino? Contra o Cruzeiro teve muita dificuldade. É contra o Cruzeiro, cara. Que é um baita time que foi campeão da Copa do Brasil. Mas o Palmeiras foi melhor. Nós estamos comparando com os outros grandes. Isso. Na tua opinião, Leão, tá sobrando? Não, que sobrando. Mas é melhor hoje. Tem muito mais para jogar e, logicamente, o seu treinador deve estar cobrando mais isso. Sim. Porque o que nós vimos é bom, mas é pouco para ser o campeão. E é o seguinte, os técnicos tentam surpreender o adversário, tentando melhorar as suas equipes, fazem também as suas mexidas, e especialmente o Corinthians, que precisa reagir e fazer algo diferente para tentar melhorar o time. E o Fábio Carille fala a respeito dessas possibilidades de mudanças, né? Por exemplo, as mudanças que estão sendo testadas, o Camacho no lugar do Maicon e o Cleison na vaga do Jadson, hein, Carille? É um jogador que muitas vezes não consegue terminar o jogo bem e já mostrou aqui no Corinthians que parte final dele, que a gente tem melhorado bastante. Então muitas vezes uma opção de não iniciar com ele é pensando numa parte final do jogo, tem um jogador mais agudo. Se eu iniciar o jogo com o Cleison, depois eu não tenho opção ofensiva de velocidade, a não ser o Casim, que é pivô, que é uma outra característica. Com o Camacho você ganha mais articulação, mais passe, mais jogo para frente. Com o Cleison você ganha mais profundidade, mas deixa de ter um pouquinho mais a bola, deixa de trás da bola e tenta ser mais terminal, com bola em profundidade, com um jogador que toma um bom drible. Essas são as principais mudanças, se actar por essas mudanças. Pô, desculpa, Prédio. O Romero não sai do time. O Romero do Prédio permanece, As pessoas criticam o Romero, mas o Romero não sai do time. Mas tá saiu outro dia, por isso que eu digo, o Bahia saiu, né? Com 10 Romeros ainda dá pra ficar. Mas eu só quero dizer um negócio. Não, aqui, ó. Vem cá. Fala sério agora. Eu também acho que o Palmeiras tá jogando mais que o Corinthians. Eu também concordo plenamente. Agora, tá todo mundo falando tanto do Palmeiras, o Corinthians pode ganhar do Palmeiras. Claro que pode, é jogo de futebol. Mas quem é o favorito, Prédio? O favorito?
por selar... Cada um vai falar o favorito agora. Sinceramente, hoje eu vou ficar em cima do muro. Empate, então. Pra mim tá Eu acho que empate. Pra você, Leão, tem favorito? Tem favorito. Quem é? Nós temos que reconhecer a superioridade momentânea do Palmeiras. O Palmeiras é favorito. Isso não significa que vai ganhar. Que ele vai ganhar. Tá garantido a vitória. Claro. Não, tá garantido É teórico o favoritismo. isso é teórico. Você lembra ontem aqui que eu falei o pisca-pisca? Quem põe o pisca-pisca nada mais é do que pedindo um desejo pedindo passagem. Mas precisa saber se o outro vai dar essa passagem. Quem é favorito? Favorito é uma coisa, resultado. Eu acho que vai empatar. O Palmeiras é favorito. Palmeiras é favorito. Pra você, Ademir. Favorito. O palpite é mais tarde. Pelo fato do Corinthians jogar em Itaquera, eu não dou favoritismo para o Palmeiras. Eu acredito que tá bem equilibrado. Igual a mim, né, Ademir? E se fosse o Santos? Aí o Santos era de barbada. Quem que é? Fala sério. Quem é favorito? Pelo momento, pela bola, pelo astral e pela pressão. Pela pressão, que tá desmicando, como eu disse aqui. O Palmeiras é favorito contra o Corinthians em Itaquera, com torcida única. O Palmeiras não é pouco. Pra mim, o Palmeiras chega com 75% de favoritismo. Aí cada um tem essa. É muito. É 60-40 no máximo. Você vê como são as coisas. Tem gente que acha o Palmeiras favorito. Eu acho o Palmeiras é favorito. Obrigado. Acho o Palmeiras é favorito, mas não significa que vai ganhar o jogo. Isso, claro, óbvio. Mas o Palmeiras também tá tentando mexer o seu time, né? Porque o Juninho, por exemplo, que enterrou contra o Cruzeiro, já vai sair do time. O Mina volta. Deus é pai. Joga Mina e Dracena. Mina e Dracena serão zagueiros. O William, que se recuperou até antes do previsto, da lesão muscular na coxa, ele estaria à disposição para jogar. Só que como o Borja está desmicando, como diz o Ricardinho, o Borja continua como titular, o Keno, que está arrebentando pelo lado, também continua, e o William, que é artilheiro do time, fica no banco. E o Bruno Henrique, que com suspensão, volta no lugar do Alex, posso fazer um elogio? Pra quem? Pra mim? Pode. O departamento, departamento, não sei nem quem é que tá lá, mas tem trabalhado direitinho. O departamento médico do Palmeiras mudou muito, verdade. Que era motivo de chacota. É motivo de chacota, de nego cair em programa de televisão, tirar maior sarro. É verdade. Tem trabalhado bem. Recuperou o Moisés antes do tempo e tá recuperando aí o William. Se o Valdívia estivesse lá, estaria recuperado? Ah, não, isso aí é eterno chinelo. Isso aí devia trabalhar o Juninho perto do Mina é uma brincadeira. É uma brincadeira. Só que o Mina... Tá sem ritmo, né? Num clássico desses, num clássico desse... Meu amigo, num clássico desse eu tenho que botar... Eu tenho que botar o zagueiro que tá melhor fisicamente. Qual é o principal problema do Corinthians hoje? O Corinthians tomava um gol atrás do outro. E ele não vai bem na bola aérea, né? Só espero que ele não vai dar uma de centroavante, que ele larga tudo, abandona lá, e vai dar uma de centroavante, deixa aquela avenida Indianápolis atrás, daí deita, hein? Para ele não ir à frente, eu cansei de jogar com um jogador 10 vezes melhor que o Mina, Luiz Pereira, e ele... Se mandava também. Forçação de barra todo dia. Não era só grito não, viu? Tinha impropérios também. O que eu quero, inclusive, responder para ele, pro Pretz... Eu conheço esse time da academia, ao contrário dele. Ao contrário dele. Eu queria responder o seguinte... Tem que colocar ele sim. Claro. Tem que colocar ele sem ritmo? Só com sem ritmo. Ele tá treinando faz 2 meses. E o Juninho, cara? Eu acho que só a presença dele leva a respeito. Agora, o seu comandante goleiro tem que se posicionar e comandar, inclusive, ele na subida e descida. Mas, por exemplo, o William, no caso do William, que é o artilheiro do time no ano, ele machucou a coxa, estava titular absoluto. Ele vai entrar no intervalo. Você acha que ele entra no intervalo? Porque ele não vai estar dando conta quem está... Circunstâncias poderá proporcionar ao treinador modificar o comportamento tático dentro do campo. Mas tá certo o William ficar no banco? Tá certo agora tá. Sinais de incoerência. Acabei de flagrar. Do professor Emerson. Do Ademir. Não, Ademir não. Ricardo e Emerson Léo. Eu escalaria o William. Eu escalaria o William. Se eles acham que o Borja Mantido tá correto. Eu falei isso. Certo? Você ouviu falando isso? Só isso. Espera um pouquinho. Alergia e incoerência. O que eu falei ontem no Conexão, eu mantenho hoje aqui. No meu time joga o William e o Borja, que está desmicando, vai pro banco. Se o William tiver 100%, tem que jogar o William. É isso que eu acho. Esse cidadão não vai colocar a palavra na minha boca, não. Não vai, não. Respondendo ao Pretz da incoerência. O Mina vai entrar porque o que está no lugar dele não está bem. O Mina e o centroavante
Tomou, Mina? Aprendeu? Não. Aprendeu? Não, calma aí. Aprendeu? O Mina com cachumba. Sentado em casa, joga mais que o Juninho e tem que ir pro jogo. Se tem que ir pro jogo, eu não sei. Mas aqui com cachumba ele é melhor que o Juninho, é? Tem razão. Tá de brincadeira. Se a cachumba descer. Peraí, o Alberto Valentim acabou a entrevista Cuidado, coletiva. Ricardo Oliveira desceu. Durante a coletiva do Valentim, que a gente acompanhou o comecinho aqui, ele falou também dele. A gente fala muito da jovialidade do Fábio Carille, mas o Alberto Valentim, ele tá virando técnico agora, na verdade, na vida dele. Lógico, teve uma experiência no Red Bull, no Paulistão, mas na verdade, tirando isso, ele tá tirando as fraldas ainda como técnico de futebol. Como é que tá sendo isso pra você, então, nesse momento, Valentim, de repente um clássico desse tamanho pra você, pra sua vida? Eu acho que em qualquer profissão, quanto mais tempo você vai no dia a dia, você vai melhorando. Eu vejo treinadores experientes falando que precisa melhorar, que precisa estar conhecendo, está cada dia coisa nova acontecendo, e isso acontece comigo também. Eu me sinto muito mais pronto, lógico, do que quando eu cheguei aqui no Palmeiras, quando fui interino pela primeira vez, e isso será daqui a 3 anos, eu vou me sentir mais, com certeza vou estar mais experiente, então isso aí não se compra no mercado, enfim, essa experiência no dia a dia. O que a gente tem que fazer... Eu já falei para vocês que eu me sinto muito pronto para ser um treinador, como eu estou sendo agora, de um clube que está lutando aí com pretensões importantes no campeonato, e pronto, fazendo o meu trabalho com tudo aquilo que eu conheço de futebol. Mas chama atenção, né, Alex? É o que eu disse aqui no começo do programa. A mudança do jeito do Palmeiras jogar, cara. O Palmeiras do Cuca era completamente diferente do Palmeiras do Valentim. O Palmeiras do Valentim toca a bola, tem triangulação, vai no fundo. E outra, como jogadores que não vinham jogando. E como os jogadores responderam rápido a esse novo método de jogo. Mas, gente. O Cuca saiu numa sexta-feira. O Palmeiras jogou na quinta, empatou com o Bahia 2-2, ele saiu na sexta, o time foi jogar no domingo, ele treinou o time uma vez, só que ele chamou os caras. Exato. Ele chamou os caras e falou, gente, o que eu quero é isso aqui, ó. Aqui, ó. Ele tá colocando pra jogar o Keno, que não vinha jogando. O Bruno Henrique, que pouco era aproveitado pelo Cuca, tá jogando. Ele mudou o time do Palmeiras jogar. Com o Cuca. Não, você tava morto, coitado. Lógico. Tava morto. É um outro Palmeiras, mas eu não digo, Alfredo, só na vontade. Eu digo na jogando bola. Na filosofia. Time que toca a bola. A última vez que viu o Palmeiras rifar uma bola foi com o Cuca. Com o Alberto Valentim, eu não vejo rifar a bola. O detalhe é o seguinte, não rifa mais a bola. O goleiro rifava muita bola. Sim, agora não rifa mais. Porque tem que sair jogando. Então, agora, tem que sair jogando na hora certa. Isso. Não é toda hora também, não. Falar em causa própria é vitupério. Hã? É o quê? Falar em causa própria é vitupério. Mas eu disse aqui, há quanto tempo que o Borja só funciona dentro da área? E dentro da área ele tem funcionado. O Alberto Valentim arrumou um esquema para que ele atue dentro da área. Ele teve boa vontade para fazer isso, outro não tinha, Demi. E ele tá com tesão, hein? Só que não é a primeira vez que ele teve vontade. Quem teve vontade. O Borja tá correndo pelo menos. Mas ele teve vontade, o treinador, e mais do que vontade, ele teve coragem. Sim. Eu quero concordar com o Alfredo, porque se os jogadores estivessem muito incomodados com a situação do Palmeiras, eles também não... Pelo contrário, eles correm por ele, Preto. Então é o seguinte, ó, Palmeiras e Bahia no dia 12 de outubro, o Palmeiras estava morto depois do jogo. Morto. Dirigente indignado. Técnico fez a alteração que a torcida pediu. Vestiário em ebulição, o Cuca jogando pra torcida. Eu tenho uma informação, Pretzel, que se o Palmeiras... Não consegui terminar. Mas desculpe, achei que você tava... Não, mas... Fui na sua respiração, eu aprendi com você. Não, ótimo. Do dia 12 pra cá... Muda muita coisa. Se os jogadores não abraçam o que o Alberto pensa e que o Alberto é, também não adianta o treinador ficar jogando pra galera. Claro. No dia a dia também ele tem que, né? Ele tem que responder pelo que o Alberto é, porque o Praz quer o Alberto, o Dudu quer o Alberto, todo mundo quer o Alberto. Então, em cima disso que você tá falando aí, Pretzel, eu tenho uma informação que se o Palmeiras ganhar do Corinthians domingo e for bem, o Alberto Valentim será anunciado como técnico efetivo do Palmeiras. Repita a informação. Não só como interino, não só como vamos ver até onde vai. Pra Libertadores, inclusive? Ano que vem. Começa o ano, toma 3 tundas, cai com qualquer um. Mas ele começa ano que vem, é isso. Começa ano que vem. Agora tem que ter tolerância, se for porque bem, ele vai errar do Corinthians, muito. ele será anunciado como técnico efetivo do Palmeiras. Vai ter que ter tolerância, porque assim como o Carille, eles estão em desenvolvimento, em evolução, vai errar. Como errou no Paulista, foi muito mal no Paulista. Mas tu tá sendo incoerente, agora eu te flagrei. Por quê? Te flagrei, porque tu trouxe aqui uma informação, que eu sempre acredito em ti, de que no Corinthians ficaram irritados porque o Roberto anunciou a renovação do Carille em setembro. Isso. Então é o seguinte, se o Palmeiras ganha do Corinthians, certo? E o Palmeiras baixa pra 2, será que vale a pena anunciar a efetivação do Alberto? Eu gostaria de te ouvir sobre isso. Se tu criticou o lado do Corinthians, tá elogiando o Palmeiras. Eu não critiquei. É uma
trilha de incoerência da porta até o teu lugar aqui. É difícil. Pô, é difícil isso aí. É difícil. Você acha mandando o quê? Vamos repetir. Pega um cartaz que eu vou desenhar. Eu falei que diretores do Corinthians não gostaram, acharam que foi precipitada a renovação do Carille. O que é isso, Léo? Criticaram. É isso. Caneta? Faz desenho, por favor. Fica mais fácil. Ok. Então foram Não, alguns tu concordou comigo aqui, diretores Léo. Vou te do ajudar. Corinthians. Quero o valor que tá do outro lado do papel. Eu não sou Tá escrevendo nada, diretor do mentiroso. Corinthians. Não escreveu nada. Mostra aí, Léo, isso que ele escreveu aí. Ó, enquanto o Leão tá escrevendo aqui, ó, é o seguinte, o Valentim, também nessa coletiva de agora na Academia de Futebol, respondeu uma pergunta que a gente vê, Pretzel, o Ricardinho, nas redes sociais, muitos palmeirenses se fazendo, sobre o Moisés, que o Moisés fisicamente não tá aguentando, especialmente no segundo tempo, tá com dificuldade de movimentação, e o Moisés começa a ser questionado. Valentim, a palavra é sua. Fale sobre o Moisés, que eu também tô preocupado. Moisés, se vocês separarem, eu tenho mostrado isso muito nos vídeos, o tanto que ele corre quando ele não está com a bola. Eu dei um exemplo que, para os jogadores, uma conversa rápida que nós tivemos no campo, que nós precisamos fazer como ele faz. Fora o que ele faz quando tem a posse, que é um jogador que é inteligente, que consegue fazer bem essa fase ofensiva. Mas ele tem ajudado muito. É lógico que no final de uma partida, um jogador pode estar mais cansado que o outro, até pela intensidade que foi feita por ele no jogo. Ter colocado o Davidson, no caso, no lugar do Keno, no lugar do Moisés, desculpa, seria muito difícil, que eu teria que colocar um Dudu de segundo volante. Então, assim, como eu falei, nós vamos procurar atacar, pressionar o adversário, mas sem fazer loucura, sem desguarnecer, sem fazer com que o jogo ele se torne mais uma armadilha de um contra-ataque do que uma fase ofensiva com qualidade. O que nós conseguimos fazer é pressionar o Cruzeiro nesse finalzinho aí mesmo com a saída do Keno. Resumindo, vai ter, logicamente, na cabeça dele um cuidado especial, vai deixar o pessoalzinho certo no meio do campo, não vai inventar e o menino vai continuar jogando. Só que o menino não vai se esforçar tanto, ou se exibir tanto, ou se precipitar tanto, Moisés, lógico, ao ponto de faltar gás para ele. Esse gás vai ser prolongado com a ajuda do seu segundo... tem acabado o gás do segundo tempo. Justamente. Não fez pré-temporada, né? Mas com a ajuda do seu segundo volante, vai acabar, logicamente, dando uma condição melhor para o meio de campo. Até porque o Bruno Henrique dá mais força do que o Jean. Isso também tem isso. Sistema do meio Agora, tem mais pulmão agora, a também. respeito do treinador... Tem dois, igual o outro. Agora, a respeito do treinador, o que a diretoria, e você ficou sabendo aí dos seus informantes, Sim. Eu não faria isso. Você não efetivaria o Valentim? Eu deixaria o Valentim com entusiasmo de principiante até dezembro. Até o fim do ano. Depois do final do ano, eu faria um contrato de 1 ano com ele e aí observaria tudo aquilo que vai acontecer. Porque ele vai começar a falar não, substituir jogadores, vai ser diferente. Agora, sabe o que me causa surpresa nessa informação do Alex? É porque, convivendo com jogadores... Não, de maneira alguma. Eu vou dar um subsídio. Chicos, tá demais hoje. Como é que você chama? Alex. Isso. Porque jogador, e o Leão tá aqui, ele foi jogador e até pouco tempo treinador, eles respeitam muito o passado do treinador. Normalmente quando o cara não descasca laranja... Com quem você descascou laranja no vestiário? O Robinho até falou errado, né? Jogou... Aonde? Não é aonde, é onde, né? Tu jogou com quem? Tu jogou com quem? E tinha razão, Robinho. E aí o pessoal tá correndo pro Alberto Valentim, mais um ponto positivo pro elenco do Palmeiras, porque jogador eu conheço. Respeita muito o passado. Ele jogava bem, não era um craque. Não, mas nunca foi ninguém. Nem o Fábio também. Então é o seguinte... Ô Renato, vamos fazer uma coisa, vamos comparar aquele mano a mano que todo mundo gosta, Corinthians e Palmeiras. Na teoria, quem é melhor? Pelo menos de acordo com a equipe do Mais 90. Alexandre Pretzel, vamos começar no gol. Cássio ou Fernando Praz? Vixe. É hoje, né? Cara, não, é momento. Não, é segunda-feira. Aqui, ó. É hoje. Esses dois goleiros mais o Fábio seriam os meus 3 goleiros na Copa do Mundo. Então hoje quem é melhor? Eu discordo, mas vou respeitar. Hoje, Cássio. Hoje, Cássio. 1-0 Cássio, Ricardinho. Eu tiraria o Praz dessa relação do Pretzel e colocaria o Vanderlei, que é o meu goleiro do Brasil. 2-0 Cássio. Ele falou Vanderlei. Não, do Brasil. Dos dois do Cássio. Entre esses dois aí, Léo. Mas ele tá falando desses dois. Não, ele tá falando da Copa. Cássio, eu tô no Cássio. 2-0 Cássio. Pra você, Leão. Empate. Não pode, professor! Não, Você tá muito mureta! Tu é um muretaço. Você nunca foi assim! O senhor já foi mais contundente, professor.
Então fica baixo os dois aí. O que é o seguinte... Vocês têm manchete imigrante, só no comboio. Tá subindo hoje só porque é feriado, Olha, o feriado foi ontem. Isso. O Cássio para o primeiro tempo, o Fernando Praz para o segundo tempo. Eu vou discordar um pouco de vocês. Eu votaria no Fernando, sabe por quê? Por quê? Porque ele recuperou uma titularidade que tinha perdido. Pronto, 2-1 pro Cássio. Tudo isso pra exemplificar. Você tá muito prolixo, viu? Porque. Tá bom. Cássio Praz. Eu gosto mais do Vanderlei, mas como são os dois Cássio. 3-1, já ganhou o Cássio. E aí, Loebling, volta aí. O maior goleiro que eu vi jogar na vida fala que é Praz, eu vou de Praz. Tá, mas ganhou o Cássio. Obrigado pelo 1-0 momento, pela recuperação dele. Falta de personalidade, né? Não, é com essa história. Você conheceu só o Butice, eu não posso falar nada. Léo Príncipe ou Fagner, né? A gente não sabe ainda. Léo O Fagner talvez seja o titular. Mas tá mal, né? Aqui tá machucado. Qualquer um dos dois vai dar mal. Pois é que se for um, talvez ganhe. Bom. Não sei. Vamos ver o que tá aí. Tá certo, tá Léo certo. Príncipe ou Mike? Vamos lá. O jogador de hoje, na sexta-feira, é o Léo Então Príncipe. vai, quem vai? Mike. 1-0 Mike. E aí, O Léo Príncipe é muito fraquinho, cara. O Mike é um pouquinho melhor. Pouca coisa o Mike. 2-0 Mike. Pra você, Leão. O Mike também, por conhecer pouco o Léo Príncipe. Tá bom. 3-0 Mike. E aí, Ademir? Vou ser sincero, eu vi o Léo jogar poucas vezes. Vou ficar com o Mike, que eu também não gosto. 4-0 pro Mike. Loebling. Os dois são bem fraquinhos, mas eu vou de Mike. Mike. Significa que temos que contratar lateral direito. Pablo ou Edu Dracena? Pablo ou Edu Dracena? Essa é uma boa, hein? Pretzel. Edu Dracena. Dracena 1-0. O Pablo é ótimo jogador, mas o momento do Edu é melhor. 2-0 Dracena, Leão. 2-0 Dracena. O Balbuena, como disse o Ricardo, é muito bom jogador. Pela longevidade do Edu e sempre se recuperando. Você é com o Pablo, Desculpe, Pablo ou Dracena? É que eu li Você errado. leu o Balbuena depois. Balbuena depois. O Pablo, eu já falei, o Dracena, sua longevidade. Em todos os clubes que ele vai, ele joga e joga bem, eu fico com ele. 3-0 Dracena, hein? E aí, Ademir? Dracena foi campeão, tudo quanto é lugar que É seu amigo, rapaz. Você ia votar contra ele, Não, ele tá vivendo bem. E tava jogando por ele e pelo Juninho, que tá muito mal, Dracena. Dracena, Loebling? Dracena ganhou por unanimidade. Balbuena ou Mina, Pretzel? Bom, o Mina é muito melhor que o Balbuena, ponto. Mas o Mina tá voltando agora. E eu até não sei, se eu fosse o técnico, não sei se eu escalaria Balbuena. Balbuena 1-0, Ricardinho. O Mina, até o Balbuena acha que o Mina é melhor que ele. Mas hoje Balbuena. 2-0 Balbuena, Leão. Pela coerência da porta de lá pra cá. Tá crescendo. Da porta de lá pra cá, o Mina. 2-1 pro Balbuena, Ademir Quintino. Eu acho o Mina peladeiro. Vai muito pra frente. Eu não gosto de zagueiro que faz isso. Mas ele tem mais qualidade do que o Balbuena. Fico com o Mina. Eu também não gosto. Mina, 2-2. Loebling decide aí. Mina joga muito mais, mas tá voltando a contusão, eu vou de Balbuena. Balbuena, 3-2. É o critério. 3-2 pro Balbuena, então tá 2-2 por enquanto. Hoje. Guilherme Arana ou Egídio? Umas 2 semanas atrás, eu nem falaria Era barbada, hoje vai ser equilibrado. Fala aí, Arana ou Egídio, Preto? Não, ainda assim, Guilherme Arana. 1-0 Arana. É momento, né? É o Egídio do primeiro tempo contra o Cruzeiro que eu tenho que votar? Não sei, você escolhe. Se for o Egídio do primeiro tempo, eu voto nele. E se eu falei que é o Cássio do primeiro tempo, você falou que era muro, né? Não, mas calma, vou chegar lá, professor. E o Guilherme Arana, que só quer saber de 2, 3, 4. Hoje, Egídio. Que loucura, hein, Egídio? 1-1, Leão. Arana ou Egídio? É tão loucura que eu vou acompanhar você. Obrigado, 2-1 pro Egídio, Ademir. Quem diria? Apesar do Arana... Vai, votou no Arana, é isso? 2-1, eu vou ficar com o Arana, porque eu sou fã do futebol dele, mas precisa recuperar e parar um pouquinho, né? Ele é menina ainda. Eu também fui garoto, mas negócio de rua não dá não, cara. 2-2. Vocês estão, cuidado, hein? Aí, Levi. Eu disse que era? Abrindo o quarto selo do Apocalipse. Vai abrir o quarto selo do Apocalipse. Mas é Egídio vai ganhar. Que isso? Abriu, Egídio, gente. Realmente, isso é brincadeira. Um mês atrás que ia bater no Egídio. Isso é histórico. Ele se recuperou. Isso é histórico. Gabriel ou Bruno Henrique, Pretzel? Ganhou o Egídio. Tá 3-2 pro Palmeiras. Gabriel ou Bruno Henrique? Outro pai difícil, né, O Bruno Henrique vem não é titular absoluto, né? Eu vou ficar com o titular, Gabriel. Gabriel 1-0, Ricardinho. Pelo mesmo critério do Gaúcho, que hoje até que tá tendo sinais de coerência. 2-0, Gabriel, Leão. 3-0, Gabriel, Ademir. Não gosto do estilo dos dois, que ia de roubar a bola e não sabe o que fazer com ela. Vou ficar com o Gabriel. Gabriel ganhou já. Fala aí, Weber. Apesar que caiu muito o futebol dele, mas é o Gabriel. Gabriel, 3-3, hein, mano a mano. Você tem que falar que foi unanimidade. Foi unanimidade. Camacho ou Tietê, Pretzel? Cara, eu sou fã do futebol do Camacho. Pra mim, no Audax, ele arrebentou. Só que a camisa do Corinthians pesou 1 tonelada nele. Tietê. 1-0 Tietê, Ricardinho. O ano é péssimo, mas Tietê ainda. 2-0 Tietê, Leão.
Tietê se recuperou nos últimos jogos, Tietê. Verdade, 3-0. E aí, Ademir? Longe do Tietê do ano passado, mas ainda ele, Tietê. Tietê, Loebling. Se você perguntar pro pai do Camacho, ele vai falar que é o Tietê. Então tá 4-3 pro Palmeiras, hein? Unanimidade. Rodriguinho ou Moisés? Pai do Camacho morreu. Alexandre Pretzel. Moisés. Moisés 1-0. E aí, ô Ricardinho? Essa é difícil, hein, gente? Voltou à fase normal, Rodriguinho. É Moisés, mesmo Mas você tem que também se decidir, hora é Rodriguinho, hora é Rodriguinho. Eu sempre falei Rodriguinho. Ah, tá bom. Não, você é muito volúvel. 2-0 Moisés? Leão, 2-0 Moisés. Rodriguinho. 2-1, Ademir. Professor. Bom, Os dois não vivem bom momento, mas bola por bola, o Moisés é mais talentoso. Moisés. 3-1 Moisés, já ganhou Moisés, Loebling. O Rodriguinho caiu muito, mas muito, eu vou de Moisés. 5-3 pro Palmeiras no nosso mano a mano, hein? Romero ou Keno? Agora eu quero ver a coerência. Alexandre Pretzel. Vai. Aqui, ó, coerência total. Eu tô aqui pra flagrar a incoerência dos meus colegas, que cometem erros diários, viu? É o seguinte, com 10 Romeros, deixa eu falar, com 10 Romeros o Corinthians é campeão. Mas não tem 10 Romeros. Mas, no dia 3 de novembro, o Keno tá jogando melhor que o Romero. Keno 1-0, vai, Ricardinho. Te matei nessa. Ricardinho. Te matei nessa. Eu posso ir embora, cara? Não, eu te matei. Isso é a maior incoerência da história. Senhor, é o critério adotado. Maior incoerência da história. É o critério adotado. Kenaldinho de longe. 2-0 Keno. O Keno sempre foi melhor durante todo o ano e os anos anteriores. Boa, também. professor. 3-0 Keno. Toma, Pretzel. E aí, Ademir? Eu lamentei quando o Santos tomou o chapéu aí, não levou o Keno pra vila. Keno. Novidade. Não é novidade não. Loebling. É novidade não. Keno. 6-3 pro Palmeiras no nosso mano a mano. Cara, ele não voltou no Romero e quer defender o Romero. Cleison ou Dudu? Cleison ou Dudu, Pretzel? Não entendeu o critério. Cleison ou Dudu? Tem dificuldade. Dudu. 1-0 Dudu. Vai, meu filho. Mas Dudu não serve pra Dudu. Com Cleison? É com o Cleison. Dudu, Leão. Muito enjoado. Isso aí, professor. Cuida bem da sobrancelha. Você ia puxar a orelha dele, com Ia certeza. puxar a orelha dele, Você mas... tomar conta do cabelo também? Gigante, você tá atacado hoje. Dudu. Mas no seu time ele ia jogar. Ademir. Eu Você ia fazer, né? Você falar pra mim ficar Outro dia tava na churrascaria. Ih, pronto. O Dudu também tá. No pique, Ademir. Aí o cara, o menino da churrascaria pediu pro colega do Dudu tirar foto. Não sei se era assessor. Não tiraram a foto, cara. Para com isso, cara. O fã... Então agora é análise de jogo, não de comportamento. Eu vou votar no Dudu, mas eu acho ele mascarado. Veste um escafandro. Pronto, falei. Fala aí, ô Loebling. Dudu ganhou. Mais um voto pro Palmeiras aqui, ó. Tá 7-3 pro Palmeiras no mano a mano. Vou botar no Borja. Jô ou Borja, Pretzel? O único que defendeu o Borja o ano inteiro. O único que defendeu o Borja o ano inteiro. O Cuca acabou com o Borja e o Valentim tá recuperando. Mas no bojo do ano e no momento, o melhor jogador do brasileiro pra mim é o camisa 9 do Corinthians. Que é 7. 7, camisa 7. Vai lá, Ricardinho. Tá desmicando, tá com confiança, tá fazendo gol, mas não serve ainda pra engraxar a chuteira do jogo. 2-0 Jô, Leão. 3-0 Jô, Ademir. Foi ruim pro Borja. Não posso ser incoerente. Eu disse aqui que o Bruno Henrique dos Santos é o segundo melhor atacante de futebol de São Paulo. Que o primeiro? É o Jô. Então, Loebling. Eu vou discordar. Hoje, é o Borja melhor que o Então leva o Borja pro teu time e fica o quê? Leva. Não, deixa assim. Fábio Carilli ou Alberto Valentim. Não sei se deu tempo do Valentim concorrer com o Carilli, que já tá o ano inteiro, né? Mas vamos lá, eu quero votar. Tu tá tentando induzir uma resposta minha, mas eu não sou assim. Eu não sou assim, Carilli. 1-0 Carilli. É momento, não é? Não é hoje? Alberto Valentim. Momento é do Alberto Valentim. Ele foi coerente. Leão. É verdade, Coerente com o absurdo que você fala, né? Mas foi coerente, professor. Foi. Tá falando que é hoje, Léo. Fábio Carilli 2-1. Achei que você tinha melhorado, professor. Não. Carilli é o melhor técnico do Brasileirão. Sou fã dele. E aí, Loebling? É hoje, é Valentim. Valentim ganhou o Carilli. Então terminou o mano a mano. 7-5 pro Palmeiras, apertado, hein? Apertado. Vamos pro break, intervalo. Já tem São Paulo, tem o caso do doping do Guerreiro, hein? O Guerreiro vai ter problema na carreira a partir de agora. Segura.